E integrantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, ligado ao movimento dos trabalhadores sem terra, iniciaram ontem ocupações em fazendas da região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. O movimento tem sido chamado de Carnaval Vermelho. Eu vou chamar a Soraya Lawande, que tem informações para a gente a respeito dessas movimentações. Oi, Soraya, boa noite. Fazia tempo que não noticiávamos esse tipo de invasão. Explica para a gente essa história. Verdade, Lívia. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Bom, segundo a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, cerca de 1.000 famílias participam dessas ocupações em pelo menos 10 regiões desde o último sábado, em ações aí que foram denominadas como Carnaval Vermelho. Então, desde sábado, dia 18, esses trabalhadores rurais sem terra estão concentrados em algumas regiões, como Marabá Paulista, Mirante de Paranapanema, Presidente Epitácio, também Presidente Venceslau, Rosana, Sandovolina e também Teodoro Sampaio. E existe já uma previsão de que esses trabalhadores também ocupem mais fazendas em outras cidades do Pontal do Paranapanema, pelo menos até o final deste mês, portanto, fevereiro. O grupo diz, então, reivindicar a destinação das áreas para a implantação de assentamentos da reforma agrária para trabalhadores rurais sem terra. Ainda de acordo com o grupo, há pelo menos 5.000 famílias cadastradas no ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, com direito a mais de 300.000 hectares de terras devolutas. Esse chamado, portanto, Carnaval Vermelho atinge mais de 100 ocupações em todo o Brasil. O objetivo dessa ação, então, é chamar a atenção das autoridades e também tentar agilizar esse processo aí de destinação das terras consideradas devolutas para a implantação dos assentamentos rurais da reforma agrária. Só que a distribuição dessas áreas fica aí a cargo nos trâmites de responsabilidade do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e também Reforma Agrária. A FNL pede então que seja considerada inconstitucional a Lei Estadual de Regularização das Terras, que foi aprovada lá em 2022, portanto ano passado, que segundo eles favorecem então os donos de grandes propriedades. A gente segue acompanhando então este caso. Lívia, com você no estúdio. Soraya Lawande trazendo informações para a gente sobre esse movimento que tem sido chamado de Carnaval Vermelho. Qualquer novidade é só nos acionar, Soraya. Obrigada por enquanto. Cristiano Vilela, eu quero explorar com você dois aspectos dessas invasões, mas para começar, para ficar bem claro para mim e para nossa audiência, quando a Soraya fala em terras devolutas, ela está querendo mencionar que são aquelas terras que não têm destinação por parte do poder público, mas que também não são terras de propriedade particular, seria isso? Exatamente, são terras de propriedade pública e que acabam não tendo uma destinação efetiva, não tem uma atividade produtiva desempenhada nessas terras, e os reclamos desses movimentos é justamente de que essas terras sejam, portanto, direcionadas à utilização através dos instrumentos de reforma agrária. A questão da reforma agrária é o segundo aspecto que eu quero tratar aqui com você. É uma discussão antiguíssima, não é de agora, é uma discussão que se arrasta há muitos anos e que me parece que não tem uma conclusão jurídica muito consolidada. Quando a gente fala de reforma agrária, o quanto nós já avançamos nessa seara? Olha, Lívia, como você bem relatou, realmente é algo que é muito antigo e é um tema que se requenta a cada vez. Ele surge novidades nesse tema. O fato é que, em primeiro lugar, não se pode admitir a invasão de terras, especialmente, você veja, foram invadidas terras produtivas, fazendas, propriedades privadas. Esse tipo de situação a gente não pode admitir. A possibilidade de um movimento se organizar, de fazer manifestação de forma ordeira, pacífica, em prol da reforma agrária, isso é constitucional. Agora, a invasão de terras tem que ser reprimida pelo Estado. O fato é que o Estado, ele deve fazer a sua parte na questão de reforma agrária, na questão de destinar as suas terras devolutas, terras que não tenham produtividade, mas dentro da forma da lei. O que muitas vezes não é aceito por parte desses movimentos, que eventualmente acabam se replicando, acabam aumentando e acabam exigindo determinadas condições
para a realização da reforma agrária, que acaba atingindo, por exemplo, terras amplamente produtivas. Então, essa discussão é uma discussão que, especialmente agora, durante um governo do Partido dos Trabalhadores, será uma discussão que novamente será retomada acerca das possibilidades de se fazer uma reforma agrária e especialmente em situações como essa que chamam a atenção por conta da violência. Agora a gente tem esse movimento acontecendo, esse movimento chamado de Carnaval Vermelho, sobre o qual a Soraya trouxe as informações para a gente. Segundo o que ela explicou, cerca de 10 ocupações já aconteceram, ocupações dessas áreas chamadas de devolutas, como você explicou para a gente nos últimos dias. E aí, como fica essa questão? O poder público não tem o que fazer, eles vão, ocupam essas áreas e começam a tentar explorar essas regiões. Como funciona agora para ambos os lados daqui para frente? Olha, Lívia, o que chama a atenção negativamente num fato como esse que estamos vendo agora é que a ocupação não foi feita somente nas terras devolutas reivindicadas, mas foram feitas ocupações em terras particulares, em terras que já exercem a sua atividade produtiva. E isso não pode ser aceito. Então, a manifestação, volto sempre a falar, a manifestação, ela é bem-vinda, ela é resguardada constitucionalmente, mas existem limites. Não se pode aceitar a invasão de terras para se forçar o governo a tomar uma determinada medida. Manifestação sim, pressão política sim, mas tudo dentro do que estabelece a legislação. Mas não há nenhum tipo de punição para, no caso dessas terras que têm um proprietário, que são terras privadas e que acabam sendo invadidas. Não há nenhum tipo de punição? Qual seria o trâmite jurídico neste caso, quando há comprovação de que essa terra não é devoluta? Olha, do ponto de vista jurídico, estamos falando sim de uma prática delitiva por parte dessas pessoas que estão adentrando dentro de propriedade privada, muitas vezes se utilizando de força ou de estratégias que venham a causar, inclusive, alguns danos a essa propriedade. Tudo isso pode ser objeto de ações de reparação, seja no âmbito civil, seja no âmbito criminal. Agora, é importante também que haja um interesse e que não se politize essa questão. Então, é importante que as autoridades sigam até as últimas consequências para que possam identificar as pessoas que praticaram esses atos irregulares e eles possam ser punidos exemplarmente para que episódios como esse não se repliquem em outras localidades do país.